Capítulo 26. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos e famílias de Enoque, Palu, Esrom e Carme. Desses grupos e famílias foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram, com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos e famílias de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos e famílias foram contados 22.200 homens. A tribo de Gade, os grupos e famílias de Zefon, Agi, Suni, Osni, Eri, Arode e Areli. Desses grupos e famílias foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos e famílias de Selá, Pérez, Zera, Esrom e Amul. 2 filhos de Judá, isto é, Er e Onã, haviam morrido em Canaã. Esses grupos de famílias foram contados 76.500 homens. A tribo de Issacar, os grupos de famílias de Tolá, Puva, Jazube e Sinrom. Desses grupos de famílias foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos e famílias de Sered, Elon e Jaleel. Desses grupos e famílias foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade. E os seguintes grupos de famílias são descendentes de Gileade. Os grupos e famílias de Ezer, Eleque, Asreel, Siquém, Semida e Éfer. Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Pequer e Taã. O grupo de famílias de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de famílias de Belá, Asbel, Airão, Sufã e Ufã. Os grupos e famílias de Arde, Naamã, eram descendentes de Belá. Desses grupos de famílias foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan,
o grupo de famílias de Suão, que tinha 64.400 homens. A tribo de Azer, os grupos de famílias de Ina, Isvi e Berias. Os grupos de famílias de Eber e Malquiel são descendentes de Berias. A filha de Azer se chamava Sera. Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazeel, Buni, Gezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Eblon, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Amram. A mulher de Amram era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Amram 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto. E todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Capítulo 27. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. O nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de família só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor. O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que, quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela.
Os israelitas devem obedecer a essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: suba esta serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de a ter visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim. Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dás vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio do Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu a ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Números, capítulo 28. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas tragam para mim, no tempo certo, as ofertas de alimento que têm um cheiro que me agrada. São estas as ofertas de alimento que devem ser apresentadas todos os dias e para sempre. 2 carneirinhos de 1 ano sem defeito. Um deles deverá ser oferecido de manhã e o outro à tarde. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 quilo da melhor farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. É uma oferta de alimento de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo em honra do Senhor. À tarde será oferecido outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. Nos sábados serão oferecidos 2 carneirinhos de 1 ano sem defeito, junto com 2 quilos da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais, e também uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada será oferecida todo sábado, além da oferta que é completamente queimada todos os dias, e entregue junto com a oferta de vinho que a acompanha. No princípio de cada mês, deem a mim, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite.
Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos da farinha misturada com azeite e com cada carneirinho, 1 quilo. Essas ofertas, completamente queimadas, são ofertas de alimento e têm um cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litros com cada carneiro e 1 litro com cada carneirinho. São essas as ofertas que serão completamente queimadas no dia 1º de cada mês durante o ano inteiro. Além do sacrifício que é completamente queimado e que é oferecido todos os dias, e além da oferta de vinho, ofereçam também ao Senhor um bode para tirar os pecados do povo. A festa da Páscoa, comemorada em honra do Senhor Deus, cai no dia 14 do 1º mês. No dia 15 desse mês haverá festa. Durante 7 dias, vocês comerão pães feitos sem fermento. No 1º dia dessa festa, ninguém trabalhará. Todos se reunirão para adorar a Deus. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado como oferta de alimento. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite e com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas, além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Assim, vocês oferecerão ao Senhor, cada dia, durante 7 dias, uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a Ele. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias e além da oferta de vinho. No 7º dia, vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. Vocês terão outra festa, chamada Festa da Colheita, ou Festa das Semanas. No 1º dia dessa festa, quando oferecerem a Deus, o Senhor, a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para o adorar, e ninguém trabalhará. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso e também a oferta de vinho, o sacrifício que é completamente queimado todos os dias e a oferta de cereais. Números, capítulo 29. O Senhor deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No dia 1º do 7º mês, vocês se reunirão para adorar o Senhor e ninguém trabalhará. Nesse dia as trombetas tocarão. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de 1 touro novo, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito.
Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam a Deus também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso, além da oferta que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a sua oferta de cereais, e além da oferta que é completamente queimada todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que a acompanha. Essas ofertas de alimento têm um cheiro agradável ao Senhor. No dia 10 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Nesse dia não comam nada e não trabalhem. Deem a Deus, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada em sacrifício e que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados, além do bode que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado e que é oferecido todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No dia 15 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Essa festa em honra do Senhor Deus deverá durar 7 dias. No primeiro dia da festa, tragam ao Senhor uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de 13 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo, junto com as ofertas de vinho que acompanham essa oferta. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Ofereçam isso, além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No segundo dia, ofereçam 12 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No terceiro dia, ofereçam 11 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quarto dia, ofereçam 10 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quinto dia, ofereçam 9 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sexto dia, ofereçam 8 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sétimo dia, ofereçam 7 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia.
No 8º dia, vocês se reunirão para adorar a Deus, e ninguém trabalhará. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, como uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o 1º dia. São essas as leis a respeito dos sacrifícios que são completamente queimados, das ofertas de cereais, das ofertas de vinho e das ofertas de paz que vocês devem dar a Deus, o Senhor, nas datas marcadas para as festas. Essas coisas vocês devem oferecer a Deus, e mais as ofertas que vocês prometerem ou as ofertas que fizerem por vontade própria. Assim Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Números, capítulo 30. Moisés disse aos chefes das tribos dos israelitas o seguinte: o que o Senhor Deus ordenou é isto: quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa do seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas, se o pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, e depois casar, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas, se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometeram a Deus, o Senhor, e cumprir o que juraram que fariam ou deixariam de fazer. Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu ou jurou. Mas, se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não a deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas, se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada a ela logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele o castigado e não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito de promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas. Capítulo 41. Apostasia no Jordão. Com coração alegre e fé renovada em Deus, os exércitos vitoriosos de Israel haviam voltado de Bazã. Já haviam ganho posse de valioso território e estavam confiantes na conquista imediata de Canaã. Apenas o rio Jordão se achava entre eles e a terra prometida. Do outro lado do rio, precisamente, havia uma fértil planície, coberta de verdor,
regada de torrentes oriundas de copiosas fontes e sombreada de palmeiras luxuriantes. Na extremidade ocidental da planície, erguiam-se as torres e palácios de Jericó, tão abrigada em seus bosques de palmeiras que era chamada a Cidade das Palmeiras. Do lado oriental do Jordão, entre o rio e o elevado planalto que estiveram a atravessar, havia também uma planície, com vários quilômetros de largura e que se estendia a alguma distância ao longo do rio. Este vale abrigado tinha o clima dos trópicos. Ali florescia o citim, ou acácia, dando à planície o nome de Vale de Citim. Foi ali que os israelitas se acamparam, e nos bosques de acácia, ao lado do rio, encontraram um agradável retiro. Mas, por entre aquele atrativo ambiente, encontraram um mal mais cruel do que os poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto. Aquele território, tão rico em vantagens naturais, tinha sido contaminado por seus habitantes. No culto público de Baal, a principal divindade, levantavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados, havia lugares que eram notados pela idolatria e licenciosidade, oferecendo seus próprios nomes à sugestão da vileza e corrupção do povo. Tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e inação produzia os seus efeitos desmoralizadores. E quase inconscientemente estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seriam fáceis presas da tentação. Durante o tempo de seu acampamento ao lado do Jordão, Moisés esteve fazendo preparativos para a ocupação de Canaã. Neste trabalho, o grande chefe esteve inteiramente empenhado. Mas, para o povo, este tempo de trégua e expectação foi mais probante, e antes que se passassem muitas semanas, sua história foi mareada pelos mais medonhos desvios da virtude e integridade. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios. Mas, depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarma, e tão silenciosamente eram executados os seus planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos até para os guardas do povo. Por sugestão de Balaão, foi pelo rei de Moabe designada uma grande festa em honra a seus deuses, e arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus, e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido, e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e dança, e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, romperam sua fidelidade para com Jeová. Unindo-se nos folguedos e festins, a condescendência com vinho enuviou-lhes os sentidos e derribou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio, e havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. Não demorou muito para que o veneno se espalhasse como uma infecção mortal pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam conquistado seus inimigos na batalha foram vencidos pelos ardis das mulheres gentílicas. O povo parecia ter endoidecido. Os príncipes e principais homens estavam entre os primeiros a transgredir, e eram tantos os culpados dentre o povo que a apostasia se tornou nacional. Juntou-se, pois, Israel a Baal Peor. Quando Moisés se apercebeu do mal,
As tramas de seus inimigos tinham sido tão bem-sucedidas que não somente se achavam os israelitas a participar do culto licencioso do Monte Peor, mas os ritos pagãos estavam vindo a ser observados no acampamento de Israel. O idoso chefe encheu-se de indignação e acendeu-se a ira de Deus. As suas práticas iníquas fizeram para Israel aquilo que todos os encantamentos de Balaão não poderiam fazer: separaram-nos de Deus. Por meio de juízos que se não fizeram esperar, o povo foi despertado para a enormidade de seu pecado. Uma pestilência terrível irrompeu no arraial, da qual dezenas de milhares de pronto foram presas. Deus ordenou que os chefes desta apostasia fossem mortos pelos magistrados. Esta ordem foi prontamente obedecida. Os transgressores foram mortos. Então seus corpos foram suspensos à vista de todo Israel. Para que a congregação, vendo os dirigentes tão severamente tratados, pudesse ter uma intuição profunda da aversão de Deus ao seu pecado e do terror de sua ira contra eles. Todos entendiam que o castigo era justo, e o povo foi apressadamente ao tabernáculo e com lágrimas e profunda humilhação confessou seu pecado. Enquanto assim estavam a chorar diante de Deus, à porta do tabernáculo, ao mesmo tempo em que a praga ainda estava a fazer a sua obra de morte e os magistrados cumpriam sua terrível missão, Zinri, um dos nobres de Israel, veio ousadamente ao acampamento em companhia de uma meretriz midianita, princesa de importante casa de Midian, a quem ele levara para sua tenda. Nunca o vício foi mais ousado ou pertinaz. Inflamado pelo vinho, Zinri publicava seu pecado como Sodoma. Gloriava-se em sua vergonha. Os sacerdotes e chefes haviam se prostrado com pesar e humilhação, chorando entre o alpendre e o altar, e rogando ao Senhor que poupasse seu povo, e não desse sua herança ao opróbrio, enquanto esse príncipe de Israel fazia ostentação de seu pecado à vista da congregação, como que a desafiar a vingança de Deus e a zombar dos juízes da nação. Finéias, filho de Eleazar, sumo sacerdote, levantou-se dentre a congregação, e tomando uma lança, foi após do varão israelita até a tenda, e matou a ambos. Assim a praga cessou, enquanto o sacerdote, que executara o juízo divino, foi honrado perante todo o Israel, e o sacerdócio foi confirmado a ele e a sua casa para sempre. Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Foi a mensagem divina. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terá o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Os juízos que visitaram Israel, por causa de seu pecado em Sitim, destruíram os sobreviventes daquela vasta multidão que quase 40 anos incorrera nesta sentença. Certamente morrerão no deserto. A contagem do povo, feita por determinação divina, durante seu acampamento nas planícies do Jordão, mostrou que dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 26, versos 64 e 65. Deus enviara juízos sobre Israel por haverem cedido às seduções dos midianitas, mas os tentadores não deveriam escapar da ira da justiça divina. Os amalequitas, que haviam atacado Israel em Refidim, caindo sobre aqueles que estavam desfalecidos e cansados na retaguarda das hostes, só muito tempo depois é que foram punidos. Mas os midianitas que os seduziram ao pecado tiveram de sentir prontamente os juízos de Deus como sendo os inimigos mais perigosos. Vinga os filhos de Israel dos midianitas, foi a ordem de Deus a Moisés. Depois, recolhido serás aos teus povos. Esta ordem foi imediatamente obedecida. 1000 homens foram escolhidos de cada tribo e enviados sob a chefia de Finéias, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés.
mataram mais, além dos que já foram mortos, o rei dos Midianitas, 5 reis dos Midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. As mulheres também, que foram feitas prisioneiras pelo exército atacante, foram mortas por ordem de Moisés, como os mais culpados e perigosos dos adversários de Israel. Tal foi o fim daqueles que imaginaram malefício contra o povo de Deus. Diz o salmista: as gentes precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça. Quando os homens acorrem em tropel contra a vida do justo, o Senhor fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. Salmo capítulo 9, verso 15 e Salmo capítulo 94, versos 14, 15, 21 e 23. Quando Balaão foi chamado para amaldiçoar os hebreus, não pôde, com todos os seus encantamentos, trazer mal sobre eles, pois o Senhor não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Números capítulo 23, verso 21. Mas, quando em virtude de cederem à tentação, transgrediram a lei de Deus, sua defesa se afastou deles. Sua defesa se afastou deles. Quando o povo de Deus é fiel aos seus mandamentos, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Daí, exercer Satanás todo o seu poder e seus ardis para o seduzir ao pecado. Se aqueles que professam ser depositários da lei de Deus se tornam transgressores de seus preceitos, separam-se de Deus e serão incapazes de subsistirem perante seus inimigos. Os israelitas que não puderam ser vencidos pelas armas ou pelos encantamentos de Midian foram presa de suas meretrizes. Tal é o poder que a mulher, alistada ao serviço de Satanás, tem exercido para prender e destruir as almas. A muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Provérbios capítulo 7, verso 26. Foi assim que os filhos de Sete foram desviados de sua integridade, e a semente santa se tornou corrupta. Assim foi José tentado. Assim traiu Sansão a sua força, a defesa de Israel, nas mãos dos filisteus. Nisto, Davi tropeçou. E Salomão, o mais sábio dos reis, que 3 vezes fora chamado o amado de seu Deus, tornou-se escravo da paixão e sacrificou sua integridade ao mesmo poder fascinante. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida a estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Satanás bem conhece o material com que tem a lidar no coração humano. Ele sabe, pois tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos, quais os pontos que mais facilmente podem ser assaltados no caráter de cada um. E durante gerações sucessivas tem ele operado a fim de subverter os homens mais fortes, os príncipes de Israel, pelas mesmas tentações que tiveram tanto êxito em Baal-Peor. Todos os períodos da história se acham repletos de caracteres que naufragaram de encontro aos recifes da condescendência sensual. Aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás redobrará, como fez antigamente, os seus esforços para os impedir de entrar na boa terra. Arma as suas ciladas a toda a alma. Não é simplesmente o ignorante, ou sem letras, que necessita ser guardado. Ele preparará suas tentações para os que se encontram nas mais elevadas posições. Se ele os puder levar a poluir a alma, poderá por meio deles destruir a muitos. E ele agora emprega os mesmos fatores que empregou há 3.000 anos atrás, por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins ou bebidas, tenta ele a violação do 7º mandamento. Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria.
Aqueles que desonrarem a imagem de Deus e macularem seu templo em suas próprias pessoas, não terão escrúpulos para praticarem qualquer desonra a Deus que satisfaça o desejo de seus depravados corações. A condescendência sensual enfraquece o espírito e avilta a alma. As faculdades morais e intelectuais ficam embotadas e paralisadas pela satisfação das inclinações animais. E é impossível ao escravo da paixão compenetrar-se da obrigação sagrada imposta pela lei de Deus, apreciar a obra expiatória ou dar o devido valor à alma. Bondade, pureza e verdade, reverência para com Deus e amor pelas coisas sagradas, e tudo isto são afeições santas e nobres desejos que ligam os homens ao mundo celestial. São consumidos nos fogos da lascívia. A alma se torna um deserto, enegrecido e desolado, habitação de espíritos maus e guarida de toda ave hedionda e abominável. Seres formados à imagem de Deus são arrastados ao nível dos irracionais. Foi associando-se com os idólatras e unindo-se às suas festas que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus e trazer seu juízo sobre a nação. Assim, agora é levado os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios e unir-se às suas diversões, que Satanás é mais bem-sucedido a induzi-los ao pecado. Saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá esta distinção. Não poderá ser de outra maneira. As advertências feitas aos hebreus contra o identificarem-se com os gentios não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam aos cristãos adaptar-se ao espírito e costumes dos ímpios. Cristo nos fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o poder do Pai não está nele. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 São João, capítulo 2, verso 15, e São Tiago, capítulo 4, verso 4. Os seguidores de Cristo devem separar-se dos pecadores, procurando sua companhia apenas quando há oportunidade de fazer-lhes bem. Nunca seríamos demasiado decididos em evitar a companhia daqueles que exercem influência para desviar-nos de Deus. Ao mesmo tempo em que oramos, não nos deixes cair em tentação, devemos excluir a tentação tanto quanto possível. Foi quando os israelitas se achavam em uma condição de comodidade e segurança exterior que foram levados ao pecado. Deixaram de conservar a Deus sempre diante de si, negligenciaram a oração e acariciaram um espírito de confiança em si próprios. A comodidade e a condescendência consigo mesmos deixaram desguarnecida a cidadela da alma, dando entrada a pensamentos aviltantes. Foram os traidores dentro dos muros que subverteram as fortalezas do princípio e traíram Israel ao poder de Satanás. É assim que Satanás ainda procura conseguir a ruína da alma. Uma longa operação preparatória, desconhecida ao mundo, tem lugar no coração, antes que o cristão cometa francamente o pecado. A alma não desce de pronto da pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que se degradem aqueles que foram formados à imagem de Deus ao estado brutal e satânico. Pelo contemplar, nos transformamos. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode de tal maneira conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava tornar-se-lhe-á agradável. Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes apresentadas em alguns romances ou serem representados em algum teatro. A mente é educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. A conduta, seguida pelos que são baixos e vis,
é posta perante o povo nos jornais do dia, e tudo que pode excitar a paixão é trazido perante eles em histórias excitantes. Ouvem e leem tanto acerca de crimes aviltantes que a consciência, que já fora delicada e que teria recuado com horror de tais cenas, se torna endurecida e ocupam-se com tais coisas com ávido interesse. Muitos dos divertimentos populares do mundo hoje, mesmo entre aqueles que pretendem ser cristãos, propendem para os mesmos fins que os dos gentios outrora. Poucos há, na verdade, entre eles que Satanás não torne responsáveis pela destruição de almas. Por meio do teatro, ele tem operado durante séculos para excitar a paixão e glorificar o vício. A ópera, com sua fascinadora ostentação e música sedutora, o baile de máscaras, a dança, o jogo, Satanás emprega para derribar as barreiras do princípio e abrir a porta à satisfação sensual. Em todo ajuntamento, onde é alimentado o orgulho e satisfeito o apetite, onde a pessoa é levada a esquecer-se de Deus e perder de vista os interesses eternos, está Satanás atando suas correntes em redor da alma. Guarda o teu coração, é o conselho do sábio, porque dele procedem as saídas da vida. Conforme o homem imaginou na sua alma, assim é. Provérbios capítulo 4, verso 23 e Provérbios capítulo 23, verso 7. O coração deve ser renovado pela graça divina, ou será debalde procurar pureza de vida. Aquele que tenta edificar um caráter nobre, virtuoso, independente da graça de Cristo, está edificando sua casa sobre areia movediça. Nas cruéis tempestades da tentação, certamente será ela derribada. A oração de Davi deve ser a petição de toda a alma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo capítulo 51, verso 10. E tendo nos tornado participantes do dom celestial, devemos prosseguir até a perfeição, sendo mediante a fé guardados na virtude de Deus. 1 São Pedro, capítulo 1, verso 5. Temos, todavia, uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada divagar ao acaso em todo assunto que o adversário das almas possa sugerir. Cingindo os lombos do vosso entendimento, diz o apóstolo Pedro, sede sóbrios, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 São Pedro, capítulo 1, versos 13 a 15. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses capítulo 4, verso 8. Isto exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituá-la a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Salmo capítulo 119, versos 9 a 11. O pecado de Israel em Bet-peor acarretou o juízo de Deus sobre a nação. E embora os mesmos pecados hoje não sejam punidos tão prontamente, de um modo tão certo, eles terão a sua paga. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. A natureza determinou penas terríveis a estes crimes, penas estas que mais cedo ou mais tarde serão infligidas a todo transgressor. São estes pecados, mais do que outros qualquer, os que têm causado a terrível degeneração de nossa espécie,
e o cortejo de moléstias e miséria que faz a desgraça do mundo. Os homens podem ter êxito ao esconder de seus semelhantes as suas transgressões, mas nem por isso deixarão de ceifar infalivelmente os resultados em sofrimentos, moléstias, imbecilidade ou morte. E além desta vida, encontra-se o tribunal do juízo, com sentenças de eterna punição. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas com Satanás e os anjos maus terão parte naquele lago de fogo, que é a segunda morte. Gálatas, capítulo 5, versos 21 e Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que azeite, mas seu fim é amargoso, como o abismo, agudo como a espada de 2 gumes. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando consumirem a tua carne e o teu corpo. Sua casa se inclina para a morte. Todos os que se dirigem a ela não voltarão. Seus convidados estão nas profundezas do inferno.